Olá, eu sou Isadora Cohen. E eu sou o Fernando Marcato. E esse é o Infracast, o primeiro podcast de PPPs, concessões e privatizações. Que na sua quinta temporada se consolidou como um veículo de geração de conhecimento para estudiosos, empresários e interessados no tema. Depois do sucesso do Noite Adentro com Saneamento, a gente resolveu, então, estender um pouquinho mais essa noitada e criar o Corujão da Habitação para realizar, concretizar um sonho que eu já venho nutrindo há muito tempo, né, doutora Cris? De falar sobre essa que é uma PPP emblemática, inédita e que tem todos os méritos dessas minhas duas entrevistadas. Doutora Inês, que já é conhecidíssima de vocês e que tá... Já é atriz do canal, gostei, Cris, já é atriz do canal, já passou muitas noites aqui comigo, com as nossas amigas, e agora mais uma vez, trazendo aqui, né, mais amigas para esse cenário maravilhoso, que é a casa dessa mulher espetacular. E agora com a Cris também, inaugurando sua participação no Infracast. Não foi por falta de convite nem de pedidos, né, doutora? Porque, sinceramente... É verdade, porque, sinceramente, olha, estou querendo falar desse tema há muito tempo. É um tema muito pedido pelos nossos ouvintes e que realmente tem enorme relevância e que, verdade seja dita, saiu aqui muito das cabeças de vocês e da ginástica que vocês conseguiram fazer para tornar isso uma realidade. Vamos falar de PPP, de habitação. Muito obrigada, meninas, por toparem fazer esse corujão da habitação ser uma realidade. Obrigada, Cris, por estar aqui comigo hoje. Obrigada a você pelo convite e a Inês também pela parceria de sempre. Bom, Cris, que foi minha chefe, minha mentora por muito tempo, então acho um prazer estar aqui falando desse tema que, de fato, é um projeto muito especial, um projeto que marcou a minha carreira. Foi super legal fazer, porque era além do projeto em si, era um grupo, você conhece bem, um grupo muito engajado no tema, que acreditou muito no projeto, e é um projeto que, pelo menos até agora, vem se provando um projeto exitoso, de sucesso. Enfim, é uma PPP bem sucedida. Ganhou prêmio, inclusive, ganhou vários né? prêmios. E assim, uma PPP, digamos, muito desafiadora. Primeiro porque o primeiro modelo de PPP na área de habitação no Brasil, né? Eu acho que a gente teve outras iniciativas, mas assim, dessa forma, diria, de novo, pioneira, né? Inédita. E numa área muito emblemática, né? Para quem não conhece, a gente está falando de uma PPP ou de complexos habitacionais que foram instalados, né, nessa parceria público-privada no lugar que a gente chama aqui em São Paulo de Cracolândia, né? Então, com, enfim, muitas sensibilidades e muitos desafios, não é, meninas? Para começar, precisar motivar a iniciativa privada a fazer casa popular e isso virar economicamente rentável, caber num modelo econômico. Pois é. Porque sempre foi feito numa lógica de que o Estado, os municípios, enfim, os entes federados em geral, custeavam, subsidiavam isso. E depois virava uma lógica de financiamento dentro da capacidade econômica dos mutuários, mas era sempre uma lógica Estado e beneficiário. E a gente passa a ter que introduzir um agente e ter que ter um projeto que interesse. Pois é. Você pode, vocês duas, na verdade, distinguir um pouquinho do que é esse modelo tradicional que a Cris está trazendo aqui, dessa nova iniciativa, assim, em que pontos elas, enfim, de alguma forma bebem da mesma fonte e em que pontos elas divergem completamente, só para que os nossos ouvintes possam entender o que é o projeto de PPP habitacional de São Paulo. Eu acho o seguinte, primeiro, é importante a gente entender assim, que problema que a PPP veio tentar resolver, né? Então, do ponto de vista de política habitacional, se tem basicamente dois problemas, né? Ou as moradias que são tão precárias que precisam ser substituídas, então é um déficit mesmo, ou aquelas que são inadequadas, ou seja, que comportam algum tipo de solução. Esse costuma ser
digamos, o problema a ser resolvido por meio de políticas públicas de habitação. E a PPP, ela é uma das formas de atuação de política habitacional. Eu não acho que ela seja a única, nem acho que ela venha para substituir as outras. Ela vem integrar um portfólio de políticas de habitação. O que acontece? Para a maioria da população, o preço de mercado da moradia é o valor que a população pode pagar da parcela. Né? Não se trabalha com comprar casa à vista, nem em classes mais abastadas, quanto mais na classe média baixa. Porque a gente está falando aqui de habitação de interesse social. Exatamente. E que tem um recorte, portanto, econômico para isso. Então, o Estado, nas suas políticas de habitação, sempre procurou ampliar a capacidade de pagamento dessas famílias, porque elas precisam de crédito para adquirir casa no mercado, e porque não tem toda essa capacidade, o Estado sempre precisou fazer essa ampliação, vamos dizer assim. E isso sempre foi feito por meio dos programas habitacionais. A gente tem aqui no estado de São Paulo a CDHU, no município as Coabs, enfim, que sempre praticaram a política de habitação por meio de subsídios, financiamentos subsidiados. Muito bem. E há uma percepção de que no mercado, se você tem a população com renda para adquirir e os privados para venderem, você tem aqui você tem uma relação de mercado. Agora, de consumidores. Agora, se você não tem, se a população que está abaixo dessa linha, ou seja, a população que não é absorvida pelo mercado, você cria, na verdade, uma clientela. E uma clientela para todo tipo de exploração. Para moradias irregulares, enfim, para ocupações em áreas de mananciais, enfim, para toda sorte de problemas. Então, a política habitacional do Estado sempre funcionou no sentido de trabalhar com financiamento subsidiado. Mas, e a gente até estava conversando sobre isso, né, a necessidade de se complementar, né, o que é só solução habitacional, tanto que transcender, a entrega do imóvel e da solução habitacional começou a se mostrar insuficiente. O grande número de situações e de gestões que as empresas, os próprios entes tinham que gerenciar em virtude da falta de condições e propriamente até da falta de capacitação das pessoas. Então, a CDHU passou a enfrentar problemas de gerenciamento condominial, gestão de condomínio, tinha a questão toda de controle de carteira. Quer dizer, tem toda uma lógica que pressiona esse sistema para além propriamente da engenharia civil, que é a entrega da casa. Cris, sabe que a gente até falou sobre isso em um dos episódios do Noite Adentro, sobre essa ideia também de você, no caso aqui, né, trazer o condômino, né, trazer a pessoa que está adquirindo ou morando nesse ambiente para dentro de uma lógica de comunidade, né, para dentro de uma lógica de condomínio, pertencimento, né, de se apropriar daquela unidade, se apropriar da comunidade em que está inserida, passa a cuidar disso, porque tem uma lógica de que a gente, enfim, quem tem mais privilégio e consegue nascer e ser criado em núcleos regulares é alguma coisa que você vem construindo desde sempre, então é alguma coisa cultural. Você ser colocado num conjunto habitacional sem nenhum tipo de apoio pré e pós-ocupação era alguma coisa que mostrava uma série de problemas, inclusive de relacionamento interno. Uhum. Então, a ideia da PPP foi juntar uma série de serviços, né, na lógica de que juridicamente a PPP não pode ser só obra,
Então, a ideia era, então a gente vai construir uma cesta de serviços que pudesse apoiar essa população e tornar aquilo exitoso, inclusive para diminuir o número de repasses, né? Aqueles famosos contratos de gaveta que são tão indesejáveis, que você acaba perdendo um pouco o controle daquela, enfim, das pessoas que moram carteira, no conjunto, né? da carteira. Perfeito. Então, na verdade, a PPP, ela surge como uma das ideias como fator estruturante na produção de HIS, reunindo 3 agentes: o Estado, as empresas privadas e a população não atendida pelo mercado regular de habitação. Essa população que não é demanda, que vira uma clientela muito vulnerável e muito sujeita a toda sorte de exploração. E aí o Estado, então, supre ou subsidia essa, entre aspas, clientela, é isso? Que não teria acesso a essas unidades. O Estado, se fosse em na outro verdade, modelo. o Estado eleva essa população ou traz essa população para a categoria de demanda. Perfeito. Na hora que o Estado comparece alavancando a capacidade de pagamento dessa população. Por meio de uma contraprestação que é paga. Então, o que acontece é o seguinte: essa alavancagem já é feita nas políticas de uma forma geral, mas na PPP se entendeu que a política habitacional deveria transcender a entrega da unidade e deveria reunir também serviços que complementassem e que tornassem a aquisição da unidade e, portanto, o direito à habitação uma conquista um pouco mais ampla do que propriamente a entrega da unidade. E também uma forma de induzir o mercado a se organizar e reunir serviços que estavam sendo prestados de uma forma diversa, de uma forma não organizada. Pulverizada, Pulverizada, exatamente. Então, a produção, o financiamento, os trabalhos sociais, os trabalhos de gestão condominial. Então, também foi uma tentativa de se criar um novo mercado a partir de um projeto habitacional. E uma das outras coisas que eu lembrei agora na concessão administrativa que foi modelada, licitada e contratada, a gente pensou também na lógica da manutenção desse conjunto. Então, isso ficou como obrigação do concessionário. É claro que qualquer construtor tem obrigação legal, enfim, mas não por 20 anos. Sim. Né? Então, essa obrigação de manutenção das construções, de todas as instalações que forem feitas por 20 anos, torna mais interessante para o incorporador e para o construtor que ele faça uma construção de melhor qualidade. Perfeito. Porque isso diminui o custo dele ao longo do tempo. E atrelado a isso tem toda a capacitação dos moradores para que eles consigam, no decorrer desse tempo, se autogerirem, que essa era uma dificuldade. Sim, e um dos principais pontos aqui, né, ensejados por essa PPP. Então, para eu entender, o Estado provê o recurso do subsídio para fazer com que essa população vire também uma demanda, como a Inês falou, né? E o Estado também entrega para a concessionária os terrenos para desenvolvimento dessas unidades habitacionais de interesse social. Quantas unidades? Vocês se lembram? Vamos lá. O objeto da concessão era a implantação, era obras de 2.260 habitações de interesse social, 1.423 habitações de mercado popular que entravam no projeto. O que é habitação de interesse social e mercado popular, se você puder? São habitações de interesse social, essa divisão é feita por faixa de renda, tá? Então, as habitações de interesse social são aquelas habitações destinadas à população com menor renda. Até X salários. Até X salários. Exato. Salvo engano, até 5 salários. 5 salários, eu acho, porque o Fundo Habitacional do Estado pode atender até 10 salários, até 10 mas a gente tinha que fazer um... E na PPP da habitação, a gente tinha 2.260 habitações de HIS, isso era obrigatório,
a execução disso pela Concessionária. E esta demanda era toda oferecida pelo Estado. Então, o Estado é quem oferecia a lista das pessoas, das famílias que poderiam ser contempladas com essas habitações. É só um parênteses. Essa lista é formada por pessoas que já estão inscritas nos programas habitacionais do Estado? Conta um pouquinho pra gente. Foi feito uma inscrição específica. É uma inscrição específica, tinha um sorteio específico para cada lote de unidades na medida em que elas na medida que elas foram sendo construídas, porque agora a gente já está na última tranche do projeto. Bem interessante. Tá no fim da fase de implantação. Está no fim da fase de implantação. As unidades de mercado popular entram no projeto como uma forma de receita acessória da concessionária. Né? Ela é obrigada a fazer pelo contrato, porque aqui a gente entra num conceito urbanístico da PPP, e aí faço um parênteses, porque uma das motivações dessa PPP, eu acho que um dos ganhos de um projeto habitacional realizado por meio de uma parceria público-privada é o impacto de requalificação urbanística que ele tem. Por isso que eu digo que eu não acho que a PPP seja uma solução habitacional para substituir outras, mas algo para se ter no portfólio, porque você tem, inclusive, esse ganho de requalificação urbana. Sim, com acréscimo de equipamentos públicos para atender não só o público daquele empreendimento, né? Você passa a atender, claro que você tem que despressionar o adensamento que você gera, como qualquer empreendimento habitacional. Perfeito. Mas a ideia é que isso projete efeitos para além do empreendimento, daquelas unidades, e faça isso como veículos de integração comunitária. Porque uma coisa que ficou muito comprovada por quem estuda, e a gente, não sou eu quem estuda, a gente repete só essas coisas, é que você não requalifica nenhuma área se não tiver moradia, porque precisa ter vida à noite, né? O comércio, o empresariado, toda essa lógica é muito boa para girar a economia durante o dia, mas não requalifica lugar nenhum. Então, enquanto o centro não tiver vida à noite e vida regular, formal, ele não se requalificará. E aí, nessas obrigações adjacentes, então, além das moradias, a concessionária também teria que fazer obras de infraestrutura, é isso, para o provimento de serviços para públicos obras mesmo. De infraestrutura ali, enfim, né, para implantação dos projetos e de equipamentos públicos e áreas comerciais, porque a ideia é que você tivesse um empreendimento que fosse bastante completo, justamente para promover esse efeito de requalificação. Perfeito. Tem uma lógica bem inovadora de fachada ativa, né? Aquela lógica de térreo ativo, que as pessoas, enfim, gostam muito de muro em São Paulo, né? Então, a ideia era derrubar um pouco isso, essas barreiras, abrir essas fronteiras e o térreo ativo ser um elemento integrador. E na verdade, essa lógica do térreo ativo entrou depois no plano diretor do município. Então, é alguma coisa que era uma tendência, de fato, né? Não é que assim, eles copiaram, não é isso. É que era uma tendência do ponto de vista urbanístico, de quem estava estudando as posições mais vanguardistas, mais contemporâneas, entenderam que era esse o caminho. E o Estado aceitou, né, o desafio, porque é um desafio. E é um pouco uma lógica parecida, quem é de São Paulo conhece, enfim, vou dar um exemplo, que é uma lógica assim, do Conjunto Nacional, que é um prédio bastante icônico na Avenida Paulista. Você tem moradia, você tem áreas comerciais, você tem um comércio embaixo, aberto. Então, a ideia era, do ponto de vista urbanístico, isso de fato, estamos aqui a repetir o que aprendemos com os urbanistas na época, a ideia era criar um empreendimento onde as pessoas pudessem circular, onde a cidade pudesse estar viva, né? Se opondo à ideia de cidade entre muros. Acho que a PPP é uma forma de o Estado poder induzir justamente esse uso completo, né, e complementar. Então, você tem a HIS, né, interesse social, você tem uma faixa de renda também sendo trazida para esse ambiente
que é mais alta, né, convivendo, isso eu acho ótimo. Você tem térreos ativos, você tem lajes corporativas comerciais, você tem, enfim, uma série de serviços que funcionam naquele lugar para manter, inclusive, a vida ativa lá, e o Estado lança a mão dessa ferramenta para integrar com outras tantas possíveis, né, para, enfim, gerar esse tipo de tendência para morar, viver, um verdadeiro indutor trabalhar. de desenvolvimento econômico e Absolutamente, social, né? sim. Tanto que quando essa ideia foi gestada no Estado e começou a ser divulgada, o município manifestou interesse de participar e de alguma forma se associar ao que estava sendo feito. E depois o município, né, fez as PPPs dele lá. E até aprimorou alguns lições conceitos. aprendidas, como sempre. Exato. Né? Por exemplo, as HIS e HMPs no município, havia no município, na PPP do município, há uma obrigatoriedade que elas sejam feitas no mesmo empreendimento, coisa que no Estado não havia essa obrigatoriedade. A concessionária tem que fazer os dois tipos de moradia, mas não necessariamente no mesmo empreendimento. Isso foi bastante discutido à época. O município já incorporou isso. E é uma forma também de você fazer de você promover integração, uma integração. Era aquela lógica da entre mixidade, faixas, né? Que eles a lógica da mixidade. E a PPP traz, além dessas obras de implantação, traz serviços. O apoio à gestão condominial. Na época, a gente discutiu bastante, porque a ideia era até que a concessionária fizesse a gestão condominial. Mas aí havia uma questão jurídica envolvida da autonomia uma vez que você institui o condomínio. A autonomia do condomínio. A contratação teria que ser feita por ele, né? Então a gente não tinha como. Então a gente impor. Não tinha como impor, já pré-escolher alguma coisa. Então acabou evoluindo para o serviço de apoio à gestão e treinamento, enfim. E o apoio à gestão condominial também é um indutor. Embora seja um serviço prestado pela concessionária, é um serviço que interessa à concessionária que seja prestado e bem prestado. Por quê? Como a concessionária também tem que prestar o serviço de manutenção predial, como a Cris colocou, que, por sua vez, a induz a fazer uma obra de melhor qualidade, o apoio à gestão condominial, esse serviço bem prestado é um serviço que vai fazer com que aquela comunidade que está morando ali naquele condomínio cuide melhor, tenha uma melhor preservação, e isso impacta na diminuição da manutenção predial que a concessionária tem que prestar. E ajuda o inadimplemento também, né? De alguma forma, que é aquilo que a gente estava falando. Uma vez que você passa a pertencer e se responsabiliza por aquele ambiente como, né, nesse sentimento de ser seu, você realmente se engaja com a manutenção e a melhoria do espaço. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu acho, vocês sabem, esse projeto, assim como o da saúde, foi um projeto que me marcou muito. Até hoje, eu amo esse projeto e acho que ele é um dos... Ele é apaixonante, Ele é né? apaixonante. O conceito Obrigada, de você Cris. ver as pessoas de camada mais baixa, né, de baixa renda, que não tem nem acesso a conseguir financiamento, conseguirem acesso a um produto de tão boa qualidade. Era exatamente para nesse além ponto. de ter a solução habitacional, é ser uma solução tão boa. Exato. E você falou no financiamento, porque essas pessoas elas não têm acesso ao financiamento. Na verdade, a Inês bem colocou isso, né? São pessoas que estão à margem da possibilidade de serem integradas em outros programas habitacionais, porque não atendem, inclusive, esse parâmetro mínimo de poder acessar crédito. E eu sei que esse foi um projeto que teve uma solução de financiamento criativa, envolvendo, inclusive, a Caixa, né, que era uma provedora de crédito habitacional. Enfim, se vocês puderem falar um pouquinho sobre esse financiamento, seja pelo Estado, né, enfim, como que o Estado está envolvido nessa relação, ou como também que a concessionária, ou não, e como a concessionária organiza o Estado e os moradores de habitação de interesse social nessa grande engenharia que vai viabilizar, inclusive, a realização dos investimentos para a instalação das unidades e também da infraestrutura. Conta um pouquinho. Então, um dos serviços também que tá atribuído à concessionária é a gestão de carteira de mutuários, né? Então, como é que a lógica econômica funcionou aqui?
A concessionária recebe a lista de famílias contempladas num sorteio pelo Estado e ela precisa cuidar que essas famílias consigam um financiamento em agentes financiadores que a própria concessionária poderia trazer. No caso deste contrato, a concessionária trouxe a Caixa Econômica, que opera o programa Minha Casa ou então programa Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela, mas enfim, a época Minha Casa Minha Vida. E do ponto de vista de estruturação financeira, funcionava o seguinte: a família acessava um subsídio federal e também um subsídio estadual na forma de contraprestação. Era aí que a PPP aí que a contraprestação entrava em cena grandemente, permitindo que essa família, então, se alavancasse por meio de dois subsídios. O subsídio federal, e isso a concessionária tem obrigação tem por serviço atribuído cuidar dessa gestão. Então, eles tinham toda uma contratação de pessoas para fazer análise documental, para fazer esse apoio as famílias para obter o financiamento na Caixa Econômica, que foi o banco agente financiador que eles escolheram, e uma parcela deste valor era pago por meio da contraprestação. Então, uma parcela da contraprestação financiava essas habitações. E aí, em várias faixas de renda, num sentido numa ideia de subsídio cruzado também. E aí foi interessante porque a gente frequentou bastante a Caixa na época. E depois a gente até aprendeu o caminho e voltou lá para perguntar outras coisas, né, em outros projetos, porque esse foi um primeiro que depois acabou dando ideia para outros, mas enfim. E eles tiveram que se adaptar a algumas situações, que eu falo, lições aprendidas, né? Qual que é a lógica do incorporador imobiliário? Ele oferece o terreno em garantia. Normalmente, os financiadores exigem. E a gente falou, não, o terreno do Estado não é garantia, porque a gente fornecia... Ou não? Não, porque ele ia ser alienado, mas a gente pensava, a garantia para o financiamento do que a concessionária precisaria para edificar. E se ela fica inadimplente, o terreno do Estado vai garantir esse financiamento em hipótese alguma. A gente falava, eu não posso fazer isso com o terreno do Estado. Eu vou ter que licitar de novo, eu vou recuperar isso no estágio que tiver. Mas tem o seguro. Quer dizer, tem toda uma lógica de produto habitacional que a Caixa já tinha, assim como eu imagino que quase todas as instituições financeiras que trabalhem com isso. Na hora que chegou esse primeiro projeto que tinha essa característica do Estado, falou, bom, a gente vai ter que construir outra coisa. E a gente não abriu mão, porque eu falei, como é que isso você explica para a sociedade que o terreno do Estado, num caso de inadimplência, vai ficar com a Caixa e aí ela vai licitar isso? Claro, depois ela vai ter que fazer uma contratação, seguro para conseguir repor, enfim, vem uma nova construtora, mas para quem ela vai alienar isso? Ela não vai seguir as lógicas do meu edital de licitação no nosso contrato. A Caixa tinha vários produtos de prateleira de financiamento. E a PPP obrigou que a Caixa customizasse um pouco alguns financiamentos, alguns produtos para permitir o financiamento no âmbito da PPP. E a Caixa foi bastante... a equipe da Caixa foi bastante aberta. Eles realmente se mostraram muito parceiros nesse aspecto. Na época foi uma construção conjunta, enfim, bastante interessante. Que, enfim, a concessionária, com o Estado, com todos os envolvidos ali, foram muitas e muitas conversas de forma a se criar um produto específico de financiamento que fugia um pouco do padrão do portfólio da Caixa. Então, várias autorizações de todo board da Caixa, enfim, foi bastante trabalhoso, mas deu certo. E então a gente tem um projeto que é uma concessão administrativa com 20 anos de vigência, a época a partir de 9%, em 2014, licitação, 15 o contrato. A estrutura
13 é a estruturação, 14 é a licitação, 15 é a assinatura do contrato, com serviços de apoio de gestão condominial, gestão da carteira de mutuários, um trabalho técnico-social de pré e pós-ocupação e a manutenção predial. E esse trabalho técnico de pré e pós-ocupação é um serviço bastante importante, também aprendido com todos os anos de política habitacional no Estado, porque muitas famílias estão morando pela primeira vez num condomínio, então tem muitos aprendizados, estão saindo condomínio vertical, no condomínio vertical, faz diferença. É preciso pagar condomínio, tem toda uma vivência de condomínio a ser aprendida, e muitas famílias estão saindo de lugares mais distantes e vindo, no caso, para o centro da cidade. Então tem também um desafio de fixação da família ali. E essa foi uma questão muito sofrida nesse projeto, porque essa família recebe uma unidade habitacional num lugar valorizado, né, ou mais valorizado, porque como se tinha... dos objetivos era o impacto de requalificação urbanística do centro, de revitalização do centro. Tinha uma lógica de valorização. Tinha uma lógica de valorização e não foi um projeto feito nas franjas da cidade como vários projetos habitacionais. Então, essa família recebe essa unidade habitacional subsidiada pelo Estado. E aí a pergunta é, mas como é que a gente vai garantir que essa família não aliene esse imóvel, né? Por um valor maior. Sim, eu acho que esse é um ponto super pertinente e faz conexão com o que eu ia te perguntar justamente para a Cris e também para você, Inês, óbvio, a respeito do regime, porque a gente falou muito em passar aqui do regime desse ativo, né, desse imóvel. As PPPs muitas vezes são conhecidas pelo fato de que, após o término do contrato, o ativo reverte, né, e volta para o Estado. E aqui não acontece isso. Não, aqui a ideia é justamente que se aliene, né? Que se aliene. E que nessa alienação em outra oportunidade, se tudo der certo, não fica nada com o Estado. A ideia é não ficar nada. Então, acho que vale a pena vocês comentarem um pouco sobre isso, né? Sobre esse regime e também sobre o cuidado de a família não alienar depois para um terceiro, né? A família, o adquirente não alienar para um terceiro por um valor que não faz frente efetivamente ao investimento que está sendo feito. Essa foi uma discussão. No contrato está dito que a família beneficiada, a comunidade, ela não pode alienar pelo prazo de 10 anos. E isso se reflete no contrato que ela firma de financiamento. Naturalmente que isso não impede contratos de gaveta, você não tem como impedir isso. Então, assim, por mais... E a gente pensou em vários métodos de como fazer para preservar isso, e não tem nada assim que garanta 100%. Porque senão a gente... Desculpa, só para complementar, porque se a gente criasse alguma amarra para o financiador, isso diminuiria a atratividade para o concessionário. Perfeito. Porque o concessionário precisava buscar no mercado o financiamento. Se a gente começa a colocar se a gente colocasse uma porção de amarras e travas que fossem completamente avessas ao que era praticado no mercado, você ia ter uma fuga de financiadores. E aí, sem financiador, não tem projeto. Mas eu me lembro que, na época, um dos gestores desse projeto, ele fez uma observação, e nessa reunião, o que ele falou, e foi realmente respondível, ele disse, bom, mas a gente precisa dar para as famílias a chance de querer melhorar uma vida melhor. Por favor, né? Não há garantias, mas inclusive. Por que as pessoas não quereriam melhorar? E essa foi uma aposta, e a verdade é que a gente só vai ter certeza do sucesso dessa política daqui a uns anos. Mas esse era um dos desafios do projeto. E a outra característica é essa da reversibilidade dos bens.
Ou seja, como a maioria dos bens, o maior investimento aqui é nas unidades habitacionais que foram alienadas, no sucesso do projeto, praticamente nada se reverte ao Estado. Perfeito. Ainda mais que a obrigação da concessionária era de construção de habitação, de habitações de interesse social de HMP, mas enfim, de habitações que seriam alienadas, e equipamentos públicos, alguns equipamentos municipais. Enfim, então, ao fim do projeto, pouca coisa se reverteria ao Estado. Essa também foi uma característica específica que nos desafiou na hora de minutar o contrato. A gente tinha que pensar, eram muitos poréns, né? Todas as unidades que não eram habitacionais, então aquelas que se prestavam comerciais, o que se faz ao fim do contrato? Né? Como é que a gente trabalha isso? E isso virou uma bola dividida enorme. A gente teve altíssimas discussões e, no fim, o que ficou é que a concessionária precisa alienar isso, ela tem um prazo. E se isso não for exitoso, o Estado recebe esse ativo, que eu espero que a gente não veja. Ao fim do contrato, tomara que tudo já esteja no seu devido lugar. Exatamente. Né? Essa foi uma... que as placas se acomodem e, enfim, que as unidades encontrem seus destinos, porque voltar para o Estado vai ser um pouco Mas isso preocupante. É super inovador. E, assim, várias coisas nesse projeto são super inovadoras também. Eu ia remontar aqui aos tempos das reuniões entusiasmadas e emotivas aqui para a gente falar de um tema muito, muito interessante, que é muito inovador também, que dialoga com essa estrutura de financiamento e de prestação de serviços, que é o tema da garantia. Da garantia, eu estou falando aqui, do Estado, com relação à contraprestação que seria paga para o Estado para justamente subsidiar, como a Inês falou, essa população, né, que teria, então, acesso a essa unidade de habitação de interesse social. Contem como foi a estruturação dessa garantia, porque, de fato, eu me lembro... mais um programa. Não, pois é isso mesmo, Cris, tem mais um programa, mas você sabe que até hoje todo mundo me pergunta sobre essa garantia, porque ela foi muito interessante, né? E a Caixa também... Ela ficou mais interessante que a garantia principal, na verdade, né? Com certeza. Ela foi... foi bastante traumático, na verdade. Essa... Foi bom. Quer mais falar sobre isso? Não, foi ótimo, vai. Não, foi ótimo. Depois que acabou e deu certo, foi bom. No processo, eu não tenho certeza. Brincadeira. Não, porque, enfim, como qualquer PPP, o desafio era apresentar uma garantia sólida. Que tornasse o projeto atrativo. Atrativo, exatamente. Que convencesse o privado, né? E aqui, a garantia que se utilizou era a carteira de recebíveis da CDHU. Então, a CDHU, que é uma empresa estatal, que financia unidades habitacionais, também com juros subsidiados, enfim, mas que financia e que todo mês, portanto, recebe um fluxo grande em função dos seus recebíveis, dos seus contratos, exatamente, dos seus contratos de alienação, dos seus mutuários, e os mutuários, então, mensalmente garantem a CDHU um fluxo. E essa foi a garantia indicada, mas não era uma garantia de estoque, era uma garantia de fluxo. Que tinham outros compromissos, né, a serem exatamente garantidos. E essa foi a grande sacada mesmo, porque você, de um lado, de fato, promovia ou oferecia uma garantia sólida, mas por outro, não tinha uma ineficiência de alocação de recurso, não ficava com o dinheiro parado, né? Que seria um pouco iria no contramão, na contramão em termos de eficiência. E a CDHU já tinha, à época, um compromisso, que era com um contrato com a Caixa, até o Promoradia.
E aí, vamos lá, o que acontece? O contrato diz o seguinte, a garantia é essa e será feito um contrato específico para cuidar da garantia. Negociado a posteriori Com a concessionária. Foi ótima a negociação, Inês. Eu me lembro, a gente passou muito tempo juntas. Então, eu acho que essa garantia vem em anexa. Na próxima veio em anexa, né? Enfim, realmente essa foi uma experiência apreendida, porque foi uma negociação muito dura, mas também se construiu ali uma solução. Profissional, técnica e jurídica, sólida. técnica. E uma conta garantia, com a previsão de retenção do valor de contraprestação em caso de não pagamento, com vários gatilhos, né, que acionariam essa retenção. O banco garantidor poderia acionado esse gatilho, o garantidor poderia fazer a retenção desses valores automaticamente. Enfim, foi uma estrutura bastante engenhosa, bastante sofisticada naquele sistema de waterfall de fluxo. E as outras parcerias público-privadas da habitação, muito embora foram modeladas, mas não tenham tido... a licitação foi deserta, mas as garantias também foram construídas assim. Sim, muito interessante. Eu me lembro que na época, Inês, você vai se lembrar, a Cris também, a gente discutiu muito tanto o pró-moradia, quanto a necessidade de você fazer a marcação dos créditos. Você se lembra disso? Porque pelo pró-moradia, todos os recursos da carteira de mutuários da CDHU teriam que necessariamente transitar por uma caixa indicada, por uma conta indicada pela Caixa. E não se sabia exatamente, e essa foi uma demanda da concessionária na negociação, quanto sobraria depois que esse recurso pingasse na conta da Caixa. Então era necessário entender, de fato, o que ficaria destinado para o pró-moradia e o que poderia, então, na sequência, nesse waterfall que a Inês falou, não é? Que pinga em uma, pinga em outra, pinga em outra. Passando na peneira. Exatamente. E se tem cobertor suficiente para cobrir todo mundo, né? É por isso que eles tiveram que apresentar uma auditoria, você lembra? Houve uma auditoria porque era preciso que o fluxo se mostrasse sólido, justamente porque não havia marcação dos contratos. Perfeito. E aí me fala uma coisa, né? Já caminhando aqui para o fim desta pílula, deste corujão, mas daqui a pouco a gente vai fazer mais um para falar sobre um tema que a Cris, assim, na verdade foi ela que criou no Brasil, né? Que sim, não é verdade. O direito de laje, não é, Inês? Não foi ela que criou? Sozinha, né? Mas não, assim, não né? O air rights na lei, eu só estudei. Mas a gente já que eu tinha. Não, é bom que a gente antecipe o conteúdo, gera, como é que fala? Engajamento, né, Inês? Gera engajamento. Mas então, assim, pra gente ir caminhando pro fim desse corujão aqui. 6 anos depois da assinatura desse contrato, quais foram as lições aprendidas e o que o Estado tem percebido para aprimorar essa ideia de gestão, né, de uma política pública de habitação e, eventualmente, replicar, otimizar, fazer novos projetos? O que está aí no radar? Vocês que são as grandes especialistas desse setor. Tem novos projetos sendo gestados, né? Existe uma necessidade de você fazer comparações que sejam justas, porque a PPP, como a gente colocou aqui, ela é uma solução que vai muito além de uma entrega habitacional. Se for comparar isso com um contrato de licitação para obra, né, evidentemente ele vai ser mais caro. Então a gente teria que fazer uma comparação justa para entender, bom, isso é uma solução viável. Perfeito. Mas existem outras, né? As gestões de governo mudam, e, enfim, as pessoas que entram trazem novas ideias, tem outras visões, enfim. Então, tem outras parcerias sendo feitas. Acho que o caminho parceria com o mercado privado é um caminho sem volta, né? Assim, uma vez que você experimenta isso e vê a agilidade que você pode conseguir, a vontade de se repetir de outras formas. Então, tem uma lógica atual de tentar fazer da contrapartida do poder público no empreendimento habitacional,
de baixa renda seu recebimento em unidades, então entrar com um terreno e receber algumas unidades, o que contribuiria para essa lógica de mixidade, de fazer integrações. Aí tem uma questão de estudo de demanda e tal, que não vem ao caso, para saber se isso é suficiente, o quanto que isso seria, de fato, traria de retorno, né, em termos de déficit habitacional. Tem outras parcerias que estão trabalhando a lógica de transformação social. Muito interessante, o Estado está desenvolvendo uma parceria com o Instituto Gerando Falcões, uma parceria, mais um projeto bem apaixonante, porque eles têm um trabalho social, de fato, encantador e muito sério. Então, a lógica é do privado colocar dinheiro para o Estado conseguir entregar a solução habitacional e ele retornar com soluções sociais, né? Com lógicas de gerações de renda e tal. Então, tem outros modelos surgindo, né? A PPP acho que é um que veio para se mostrar uma boa solução. Acho que uma grande dificuldade que eu acho que eu vejo é entender qual o equipamento público que é adequado para aquele adensamento. Você modela isso hoje, que você vê, a gente pensou uma modelagem lá em 2013, está em 2014, contrato 2015 para começar a construir, sei lá, quantas coisas já não aconteceram para você saber exatamente qual equipamento. Então, a parceria com o município é muito necessária para você identificar, e aí com quem eu vou fazer a interlocução. Eu preciso de equipamento de educação, eu preciso de equipamento social, de apoio à creche, eu preciso de equipamento de saúde, eu preciso de equipamento cultural, né? Então, assim, essa dinâmica, isso muda, porque aí faz variar o custo disso. Mas eu acho que a PPP da habitação, ela tem uma característica, ela é um projeto muito, muito, até mais aderente à competência municipal. Tem uma Tanto lógica que muito próxima. a PPP de habitação do município foi muito bem sucedida. Eu acho que, claro... Tem o quê? Licenciamentos, é por isso? Porque o município tem Competência essas urbanística, competências... né? A competência urbanística é do município, né? Então, isso facilita enormemente. Tanto que um dos desafios da PPP estadual de habitação foi a necessária interlocução com o ente municipal. A gente dependia bastante por várias razões, mas também por razões de competência, né? Então, a requalificação de áreas é uma competência essencialmente municipal. Claro que o Estado pode atuar, mas ela é essencialmente municipal. Está no core deles, né? Assim, esse planejamento de uso e ocupação do solo, zoneamento, é tudo muito interligado, né? Que região eu quero desenvolver e se é um fator de desenvolvimento, eu posso escolher uma região para desenvolver dessa forma. Assim, tem muito esse ajuste fino, assim, essa integração são fundamentais. Mas eu acho que esse projeto também foi um projeto que... um desbravador. Então, eu acho que a PPP também do município também é bem sucedida porque se apropria, claro, de um projeto... de um caminho que a gente economizou bastante, de um caminho, né? Pavimentado, enfim, já pavimentado e que vem sendo, pelo menos até aqui bem exitoso, sucedido. Eu acho que o que há de lição é uma forma de política habitacional. Não acho que seja uma panaceia, não acho que seja a solução para tudo. Eu acho que ela precisa ser bem pensada para determinadas situações, para resolver determinadas situações, mas ela traz esse conceito de que a política habitacional transcende a entrega de unidades. Total. Que ela Os é muito mais... são tão importantes quanto a obra, né? Que ela é muito mais completa e que ela precisa ser pensada de uma maneira mais completa para que para o cidadão contemplado, para a família contemplada, exercer de uma forma mais plena o seu direito. Sensacional. Meninas, seja pelo empreendedorismo, seja pela coragem, pelos resultados que essa PPP já alcançou, em nome de vocês duas, né? Em nome, enfim, né? Inês, Cris, queria parabenizar toda a equipe do Governo do Estado de São Paulo, porque realmente é um projeto desbravador, como a Inês falou, como você falou também, né, Cris? E um projeto que tem deixado um legado super positivo, seja na replicabilidade disso para outros entes federativos
e também, enfim, em novas perspectivas para a gente olhar para a habitação e contemplar inovações que são muito bem-vindas. Vamos nos guardar para o nosso próximo Corujão da Habitação, em que a gente vai tratar de outros temas também muito interessantes. Eu queria agradecer muito vocês. Obrigada. Que horas são Que agora? agradeço. Quase 2h. E essas mulheres incríveis que trabalharam o dia inteiro. Inês ainda nos serviu um jantar maravilhoso, né, Cris? Nossa, delicioso. A gente Mas vai é que a fazer gente- outro sempre agora, Exato. né? A gente pode escolher o cardápio antes, inclusive. Isso. Você escolhe a Sejam pauta, manda o bem-vindas. cardápio. Pois é, e hoje foi inclusive vegano. Então, enfim, muito, muito obrigada. Essas mulheres incríveis que conseguem fazer tudo, equilibrar pratos e trabalham e ainda tem aqui essa generosidade de falar pra gente no Infracast. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada a você Obrigada a pelo você. convite.